É dia de decisão para o Internacional aqui no Rio de Janeiro, mais uma nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A briga contra o rebaixamento segue para o Colorado e tem novidades importantes em relação à escalação do Inter para a partida de logo mais contra o Vasco da Gama em São Januário. Carboneiro será titular? A gente vai falar sobre os 3 times que foram testados por Ramon Dias para a partida de hoje. A vantagem que o Inter acredita que tem para esse duelo em São Januário. A equipe adversária que vem pressionada para esse jogo contra o Internacional. As escalações, tudo que envolve esse jogaço a partir de agora no nosso pré-jogo aqui no canal. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, nosso pré-jogo, direto aqui do Rio de Janeiro, da concentração colorada, com essa bela vista pra gente falar tudo de Inter e Vasco, Vasco e Inter, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo mais do que decisivo para o Internacional, mais uma decisão para o Colorado, e a gente vai trazer todos os detalhes e bastidores sobre esse jogo importantíssimo para o Inter a partir de agora aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link lá na KTO, entra no link, faz o teu registro e dá uma brincada. Lembrando, tem final da Libertadores no sábado, e se tu acertar o teu palpite lá na KTO, independente do valor que tu coloque, da odd que tu vá apostar lá na KTO na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras neste sábado, jogaço em Lima, no Peru, às 5 horas da tarde. Independente, se tu acertar, se tu cravar o teu palpite, tu ganha R$25 em apostas grátis. E lembrando, tem o jogo do Inter hoje, tem o jogo do Sport contra o Santos lá na Vila Belmiro. É a tua chance de dar uma brincada na melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Inclusive, eu quero pegar aqui as odds, tá? Uma vitória do Vasco tá pagando 2,25, o empate 3,15 e uma vitória do Inter 3,25 lá na KTO. Tem odão rolando também, tá? Vitória do Inter com gol ou assistência do Alan Patrick tá pagando 5,20 lá na KTO. Inclusive, eu vou pegar esse odão, vou botar 10 pilinha ali, volta R$52. É pra brincar, é pra se divertir. Lembrando, caso de apostas é coisa séria, não é pra tentar fazer renda extra, nada disso. É pra brincar lá na KTO, tá? Gente, vamos lá. Tô aqui com essa bela vista aqui na frente da concentração do Inter. O Inter que tá concentrado, chegou ontem à noite, final da tarde, início da noite, aqui no Sheraton do bairro Leblon. Tá, essa aqui é a prainha do Vidigal, uma bela praia que fica em frente à concentração, ao hotel da concentração do Internacional, uma prainha que divide São Conrado do bairro Leblon, aqui no Rio de Janeiro. E hoje o Inter tem um jogo decisivo contra a equipe do Vasco da Gama, tá? Um jogo que vai definir muita coisa para o Inter. A gente está falando de 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. A gente está falando de 2 jogos fora de casa, esse contra o Vasco hoje e depois o São Paulo, esse jogo lá em Santos, né? Na Vila Belmiro, no estádio do Santos, porque teve toda aquela questão, o show do Oasis e o gramado do Morumbi, teriam protestos da torcida do São Paulo. São Paulo tomou 6 ontem, mas isso é papo lá para frente. Então hoje, 7h30, Vasco e Inter em São Januário, um jogo fundamental para as duas equipes. O Vasco, 5 derrotas consecutivas, então o Vasco praticamente se colocou também nessa briga contra a zona de rebaixamento. O Vasco é o 13º colocado com 43 pontos, o Inter é o 15º com 41, tá? O Inter tem 1 pontinho a menos do que esse Vasco, só que o Vasco vem de 5 derrotas consecutivas, vem muito pressionado. Teve a Força Jovem, principal organizada do Vasco, entrando no CT, Moacir Barbosa, CT do Vasco da Gama, durante a semana para conversar com os jogadores, com o presidente Pedrinho e com o técnico Fernando Diniz. Eles deram o tom da conversa e a pressão é muito mais em cima dos jogadores nesse momento do Vasco do que na direção e no técnico Fernando Diniz, mas é o jogo de 2 equipes bem pressionadas e o Inter a gente sabe muito bem por quê. Depois, às 9h30,
aliás, é 8h30 ou 9h30 esse jogo, tá? Confesso que não lembro o horário. Tem Santos e Sport na Vila Belmiro. Um jogo que o Inter também vai estar de olho, porque se o Santos vencer, o Santos vai chegar também a 41 pontos. O Santos joga em casa, o Neymar estava com risco de ficar fora da temporada, no fim das contas vai para o jogo, vai no sacrifício, mesmo com uma lesão no menisco do joelho, então é uma rodada importante. Amanhã de tarde tem Vitória e Mirassol, que também é um jogo que interessa ao Inter. O Vitória é o time que está atrás do Inter, ele tem 39 pontos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, então essa é a situação atual da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time do Vasco, treinado pelo Fernando Diniz, o Vasco, nessa reta final, pela primeira vez, volta a ter todos os seus jogadores à disposição. Perdeu para o Bahia fora de casa por 1-0 no último final de semana e não tinha o seu camisa 10, seu principal jogador, o Felipe Coutinho, que estava suspenso. Coutinho volta de suspensão, está relacionado para o jogo contra o Internacional e o Vasco deve ter em campo Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan ex-Inter na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. No meio de campo, o Vasco terá Hugo Moura e Barros, a dupla de volantes. De um lado, o Andrés Gomes e do outro, Nuno Moreira. E o Coutinho centralizado na frente, como centroavante ou falso 9, o garoto Ryan, que é um jogador de lado de campo que também pode jogar como esse segundo atacante lá na frente. O Verratti não está à disposição por uma questão física e clínica, mas ele também não era titular do Vasco nesse momento. Então por isso que eu digo, o Vasco vai com força máxima em relação ao seu time titular. Quem que o Vasco não tem? O Verratti, não tem o David suspenso, o Tietê suspenso, mas também não são titulares, o David, aquele mesmo ex-Inter, o Jair, que é formado, inclusive, no Internacional, lesão no joelho, mas também não era titular, e o Adson com uma fratura na tíbia, esses os desfalques do Vasco da Gama para o jogo de hoje. Em relação ao time do Inter, tá? O Inter tem 2 desfalques, o Antony, que seria titular nesse momento porque o Rocher não está ainda, ele está voltando a ficar 100%, né? Teve a questão da lesão no pé, depois a cirurgia que ele teve que fazer na mão. O Antony, já que o Ivan teve uma lesão na coxa contra o Ceará lá no meio de semana passado na vitória do Inter por 2-1, o Ivan teve a lesão na coxa. O Antony seria o titular, por exemplo, contra o Santos na segunda, só que o Antony teve um problema muscular, ele ficou fora do jogo contra o Santos lá no Beira-Rio na segunda-feira, um empate 1-1, e hoje foi confirmada uma lesão no Antony, tá? Lesão muscular na coxa direita, mesma lesão do goleiro Ivan. Além dele, uma opção no banco que o Ramon Dias perde é o Gustavo Prado, que teve uma entorse no tornozelo direito. Eu acredito que tenha sido num lance no segundo tempo, perdão, depois que o Prado entra, que ele toma um carrinho do Tassiano. Eu acredito que tenha sido naquele lance, tá? A lesão do Gustavo Prado. A lista de relacionados aqui no Rio tem Rocher e o garoto Diego Esser, os 2 goleiros, os zagueiros Vitão, Mercado, Juninho e Vitor Gabriel, os laterais Alain Benítez, Brian Aguirre, Bernabei e Alisson, os volantes Thiago Maia, Bruno Gomes, Luiz Otávio, Alan Rodrigues, Richard e Bruno Henrique, os meias Alan Patrick, Tabata e Oscar Romero, e os atacantes Vitinho, Borré, Carboneiro e Ricardo Matias, esses os relacionados do Inter aqui no Rio de Janeiro, tá? A grande questão tá em relação à escalação do Inter para esse jogo contra o Vasco da Gama, tá? O Ramon Dias, ele tem 3 possibilidades de time, tá? E passa muito por uma dúvida entre Borré e Brian Aguirre, tá? E aí vai parecer loucura. Pô, gente, um é lateral direito, Lucas, outro é centroavante. Por quê? Vou explicar. O time que jogou contra o Santos, ele era um 4-3-1-2, com a Aguirre na direita, 3 volantes, Thiago Maia, Alan Rodrigues e o Bruno Gomes saindo da lateral e indo pro meio. E lá na frente, Alan Patrick como meia e uma dupla de Vitinho e Borré. Esse time foi trabalhado e é uma possibilidade para hoje. O outro time que foi trabalhado, ele tem o Bruno Gomes na lateral direita, o Aguirre saindo do time e o Carboneiro entrando no ataque. Aí teria Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei. No meio de campo, Thiago Maia e Alan Rodrigues, 2 volantes. Alan Patrick mais à frente, de um lado Carboneiro, do outro Vitinho e na frente Borré. Um 4-2-3-1. E a outra possibilidade é manter os 3 volantes, manter o Aguirre, mas tirar o Borré para botar o Carboneiro. E aí um ataque com Carboneiro e Vitinho. Esses 3 times, repito, foram trabalhados
pelo Ramon Dias na última atividade de ontem, tá? Inclusive se fala no bastidor que o Ramon trabalhou 3 times também para que não vazasse. Ele está um pouco preocupado com o vazamento das escalações, as informações que circulam e que sempre vêm sendo assertivas em relação às escalações do Inter, e por conta disso o Ramon trabalhou 3 times para tentar que não vaze, e até o momento vem sendo bem sucedida essa ideia, porque não vazou qual desses 3 times vai a campo hoje contra o Vasco. Mas é essa a dúvida. Borré ou Aguirre, e tem a possibilidade de jogar o Carboneiro também nesse time titular, tá? Uma coisa que eu ouvi ontem aqui na concentração do Inter é que o entendimento do Inter é que esse momento de pressão no Vasco, a força jovem entrando no CT, 5 derrotas seguidas, é bom pro Inter. Isso se debate muito, né? Será que é bom pro Inter? O Vasco vem mordido, precisando vencer. Isso é bom porque tem uma pressão em cima do Vasco, o Inter pode se aproveitar disso, ou é ruim porque o Vasco vem mordido? Essa é a grande questão. O Inter entende que é bom. O Inter acha que pode se aproveitar disso. E o Inter confia muito que o Ramon, o Emiliano, o Diego Pereira, preparador físico, já trabalharam no Vasco em 2023 e início de 2024. Então eles sabem como a torcida do Vasco se porta, como é o ambiente do Vasco, e existe o entendimento de que, nesse ambiente que está, 5 derrotas seguidas, pressão da torcida organizada, ingressos esgotados, o Vasco vai fazer hoje uma final de Copa do Mundo contra o Inter em São Januário, o Inter pode se aproveitar disso. E, inclusive, eu ouvi que a ideia do Inter é ter uma postura ofensiva, tá? Uma postura ofensiva como teve contra o Santos no jogo no Beira-Rio na última segunda-feira. Ir para cima do Vasco é, sim, uma ideia do Inter, porque o entendimento é: o Diniz é um cara que precisa ter a bola, tenta encontrar espaços e furar bloqueios na defesa adversária, gosta de estar com a bola construindo lá de trás, e que se o Inter pressionar isso, o Inter tem uma chance contra o Vasco hoje aqui em São Januário. Vamos ver. Daqui a pouco tô indo lá para São Januário e a gente volta à noite depois do jogo com a nossa análise, depois tudo do vestiário e dos bastidores do Inter depois desse jogo contra o Vasco. Deixa tua opinião nos comentários, não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, certo?